Então, pessoal, nosso bom dia para quem está vendo de manhã, nosso boa tarde para quem está vendo à tarde e o nosso boa noite para quem vê o nosso vídeo à noite. Estamos aqui novamente na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui no Facebook, e nós vamos conversar novamente com o nosso irmão Alexandre Landim. Vamos deixar que ele converse com vocês, né? Aliás, com o trabalho de hoje, que é A Esperança Nunca Pode Morrer. Queria mais uma vez estar aqui reunido com vocês, a fim de deixar uma mensagem aqui para todos refletirem, e agradecendo aí ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Piaçu, né, pela oportunidade. Uma vez que nós, que divulgamos a doutrina, somos os primeiros a escutar e aqueles que têm que acelerar o processo de evolução, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Vamos para a reflexão de hoje. Uma reflexão muito profunda, até porque a doutrina espírita, né, veio nos amparar, consolar com muita esperança. Graças a Deus. O tema, a esperança nunca pode morrer. E eu trago esse tema porque, eu não sei vocês, mas eu fui criado escutando uma frase que a gente acostumou com essa frase. Quando fala assim, a esperança é a última que morre, não é? A gente sempre falou isso. Eu já não concordo com essa frase há muito tempo. Porque a doutrina espírita me ensinou, me mostrou que a esperança jamais deve morrer. E se ela for a última que morre, ela vai morrer. Ela não deve morrer. E acontece que, na atualidade, até mesmo por parte de nós, espíritas, muitos de nós estamos desesperando, jogando a toalha, não acreditando, não é? Então, gerando essa desesperança em todos nós, em virtude dos acontecimentos da Terra. Muitas dores, muitas lutas, muitas injustiças, muitas maldades, muitas perversidades, mas devemos analisar que nós somos hoje 8 bilhões de encarnados. Imagina 8 bilhões de espíritos imperfeitos num orbe. E a verdade é que com a tecnologia, as comunicações, acontece algo lá do outro lado do mundo, em tempo real você fica sabendo. Então nós achamos hoje que, pela divulgação das coisas tristes, dos desastres, das vicissitudes que ocorrem com tantas pessoas, o mundo está sem esperança. Então é através disso que a gente veio nessa reunião hoje, nessa reflexão. Eu começo trazendo uma cantiga da esperança. Se você quiser depois, você entra na internet, coloca lá. Cantiga da Esperança, de Maria Dolores. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E tem uma parte dessa cantiga que ela vai falar assim, ó. Leva pacientemente o fardo que te leva. Porque, invariavelmente, nós acreditamos que nós que levamos um fardo muito pesado. Nós que estamos aí com os ombros cansados de carregar nosso fardo. E ela nos mostra que é o fardo que nos leva. Então ela fala, leva pacientemente o fardo que te leva. Se não fosse assim, e se eu não acreditasse nisso, numa verdade tão profunda como esta, não estaríamos aqui hoje reunidos. Porque foi esse fardo que veio nos conduzindo a modificar, a transformar, a redirecionar rotas. Então é o fardo que nos leva. Bendito fardo, né? E eu tenho uma notícia boa de uma mensagem de Emmanuel no Fonte Viva, lição 129, intitulado Guarda a Paciência. No finalzinho da lição, ele fala assim, em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas contraídas perante a lei. Por que essa mensagem é de esperança? Porque muitos de nós na Terra, às vezes nós ficamos frustrados, tristes, naquele desalento de, às vezes, não realizar um sonho
na área afetiva, na área profissional, ou mesmo na saúde, né? Enfrentando vários problemas físicos. A gente passa por isso. Lembramos que nós estamos num mundo de provas e expiações, sob uma lei de causa e efeito. Mas Emmanuel nos assevera nessa lição. Nós alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. É uma esperança muito grande. Fica tranquilo, você vai alcançar a concretização dos seus projetos. Questão de tempo. Não é? Só que, às vezes, não será nessa. Eu acredito muito que nessa, muitos de nós estamos sendo aprimorados, amadurecidos, reeducados para ter merecimento daquilo tudo que a gente anseia, daquilo que a gente deseja. Mas se não acontecer nessa, olha que esperança maravilhosa. Você já está liquidando dívidas. De um jeito ou de outro, é bênção. De um jeito ou de outro, é bênção. Então a gente precisa pensar nisso, porque a esperança é um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. E aí eu quero dar uma dica para todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Você vai ler o ponto de vista. Que mensagem profunda. Leiam. O ponto de vista do capítulo 2, você vai ampliar a sua visão e vai te dar muita esperança, porque é fé no futuro. Percebe? E Aristóteles já falava pra gente, filósofo da antiguidade, a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança, gente, é a luz do cristão. Jamais pode morrer, jamais pode apagar. Então, eu acredito que a gente está reunido aqui hoje para refletir nisso, para a gente abastecer de esperança. Nós espíritas, que recebemos a terceira revelação, e a gente, eu tenho para comigo assim, esperança é algo que é inato. É colocado em nós o germezinho da esperança. É porque o nosso determinismo é angelitude. Então a esperança nossa está em nos transformarmos anjos, Cristos, não é? E ela está dentro de nós. Quer ver um exemplo muito claro? Eu moro aqui em Uberlândia. Nós temos um time de futebol aqui. Não é lá essas coisas. Já ganhou algum troféu aí na Série B, na segunda divisão, já conquistou algumas coisinhas. Mas há muito tempo que não ganha nada. E nós temos um estádio muito grande aqui em Uberlândia. Eu fico pensando, o que leva? E tem uma quantidade enorme de torcedores. O que leva essas pessoas a torcerem tanto para o Uberlândia Esporte Clube? É esperança. Um dia seremos campeão brasileiro da Série A. Percebe? Isso está dentro de nós. E é isso que nos move, essa esperança. A gente olha para o futuro. E assim, em todos os aspectos da vida. Então, Jesus, quando veio, ele veio como um marco de divisão. Antes dele e depois dele. Então, a esperança mudou. A esperança é outra. Totalmente outra. E acontece com a gente o seguinte. Quando a gente é jovem, a gente é cheio de esperança. E a gente vai envelhecendo, por que vai minguando as esperanças? A gente olha muito do ponto de vista laboral, físico, como se não pudéssemos fazer mais nada. E não é assim, a gente vê João Evangelista, né? Velhinho ali, ó. Não podia fazer muita coisa, mas orava pelas pessoas, vibrava pelas pessoas, aconselhava. O trabalho é infindável. Então, você fala isso com a minha mãe, porque, mamãe, a senhora é um instrumento muito maravilhoso para que a gente se torne, nós nos tornemos filhos mais amoráveis, mais pacientes, mais caridosos, mais fraternos. Então, mesmo na velhice, temos que ter esperança, porque nossos papéis são fundamentais, tanto para nós mesmos, como para os outros. Nunca pode perder a esperança porque ficou velho, não é? E aí a gente vai entendendo uma questão que hoje está muito precipitada na Terra, que é o materialismo, o egoísmo, né, o individualismo, os ismos da Terra hoje. E a gente entende através de uma pergunta: por que as nossas conquistas materiais não nos bastam? Já percebemos isso?
Por que que as nossas conquistas materiais não nos bastam? Eu fui buscar essa informação lá nos Missionários da Luz, André Luiz, porque o orientador dele falou assim, ó, nós reencarnamos com cotas de valores eternos a serem cumpridas. E é o que está no capítulo 16. Não tem como servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que o espírito leva e traz de uma reencarnação à outra? Inteligência, conhecimento e as qualidades morais. Não tem nada a ver com materialismo. Por isso que não nos basta. Então, às vezes, a gente se prende tanto nas conquistas materiais e não é aquilo que a gente veio. Nós não viemos para isso. Faz parte, mas nós não viemos para isso. De forma alguma. De forma alguma. Então, nós precisamos pensar isso. É por isso que tem a questão do livro dos Espíritos, que ela nos fala, aquele que sabe controlar os seus desejos, as suas vontades, e não vê com inveja aquilo que não pode ter, poupa de muitos aborrecimentos nessa vida. Olha que profundo o livro dos Espíritos nos traz acerca disso. Mas precisamos entender o que é possível para nós, quando se trata de esperança. Porque tem muitas possibilidades, gente. O que é isso? De repente você está tão focado em algo que não dá para você, mas quantas coisas dá para você? Por isso que Santo Agostinho nos traz as filhas da esperança. E quais são as filhas da esperança? Indignação e coragem. Nós não pensamos nisso, né? Você tem uma esperança, mas você precisa se indignar com algumas coisas. Eu vou dar um exemplo espiritual. Muitos de nós, às vezes, chega na casa da gente, chega em casa, percebe assim um clima pesado, a energia não tá boa, tá havendo muita discussão, muita animosidade, e você percebe que o clima espiritual não tá legal no seu lar. Mas eu tenho uma esperança que vai modificar esse clima espiritual do meu lar. Aí você vai se indignar primeiro com o clima que hoje está no seu lar. Então, a primeira coisa, Santo Agostinho fala que é a indignação. E depois, coragem para mudar. Opa, peraí, eu indignei. Estou indignado com o clima espiritual do meu lar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora ter coragem. Eu vou começar um culto do evangelho no lar. E não precisa ser só uma vez por semana, pode ser duas ou mais. Vou ter o ato agora de ler o evangelho todos os dias. Não vai ser um adorno na minha cabeceira, vai ser algo que eu vou realmente folhear e ler e buscar. Vou buscar mais a prece, a comunhão espiritual com os meus no meu lar. Mudou. Percebe como as esperanças são possíveis quando você se indigna com algo e quando você tem coragem para buscar fazer o diferente. É aquele negócio, né? Atitudes iguais, resultados iguais. Não muda. Então, é isso que a gente tem que buscar para nós. E Santo Agostinho nos dá essa dica. As filhas da esperança, indignação e coragem. Então, essa esperança tem que ser do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque tem muita gente acomodada na terra. Ah, eu vou esperar que o mundo mude, eu vou esperar que isso e aquilo. E não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós somos os primeiros beneficiados quando a gente faz a nossa parte. Albert Schweitzer é um alemão, um filósofo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E ele traz uma frase para a gente tão bonita. Ele fala assim, a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. A gente se apavora com a morte, né? Mas a tragédia é quando morre dentro de você a esperança. Que sentido tem? E a gente está sendo hoje atacado pela mídia que só fala de coisas ruins, notícia ruim, o tempo todo no WhatsApp, rede social, ódio, injustiça, maldade, homicídio, criminalidade, perversidade. Jesus já tinha falado, o amor de muitos se esfriaria. Mas vamos nós perder a esperança? Não vamos. A questão nossa é, como diz Emmanuel lá no Vinha de Luz, Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fosse chamado, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige.
Então, evitar o pessimismo. Esse noticiário quer nos colocar um pessimismo muito grande. Você pergunta para as pessoas, não, o mundo está de mal a pior. Não, isso não tem conserto, não. Não, tem jeito, não. É o fim do mundo. Até nos espíritas, até no meio espírita. Por isso, gente, eu sempre assim, eu vi o Arthur Valadares, o Haroldo, sempre destacando algumas lições dessa obra aqui, ó. Livro da Esperança. E eu comprei para mim. Tá novinho. E tem uma lição aqui, gente, que eu acho belíssima, que eu quero compartilhar com vocês. É do capítulo 5, intitulado No Reino em Construção. Olha o título. Tem uma esperança. Você olha a Terra hoje, gente, é um reino em construção. Então, algo que está em construção, gente, não está acabado, está no reboco, não deu acabamento, está aquele esqueleto ainda. Imagina um prédio inacabado, está aquele esqueleto, tudo sujo de cimento, ali com a ferragem aparecendo, não está bonito, mas é um reino em construção. Imagina quando esse reino ficar pronto. A gente tem a ideia do nosso lar aí, gente, a gente não tem nem ideia desse reino quando estiver pronto. É muita esperança. E é o caminho nosso. É o caminho de todos nós. E olha que interessante o paralelo que Emmanuel faz essa lição, porque ele extrai da fala de Jesus, lá em João, capítulo 14, Jesus diz assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Me vou para preparar o lugar. É o que Jesus está fazendo, ele está preparando o lugar. Então tem que ter esperança. Claro, muita esperança. Está preparando o lugar para nós. Nós não temos ainda merecimento desse lugar. Está condizente à nossa condição evolutiva. Mas eu estou esperando tão grande que o lugarzinho está sendo preparado. Então, Emmanuel vai fazer um paralelo. Porque o que a gente escuta, o que a gente vê hoje, mídia, rede social, televisão, noticiário, é catastrófico. É catastrófico. Se você permitir, é desanimador. Mas olha Emmanuel mostrando. Escutastes o pessimismo que se esmera em procurar deficiências na humanidade. Ele começa com o pessimismo que a gente olha as deficiências da humanidade, né? Como quem se demora, tá lento, não tá? Nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada. Então, você olha a humanidade, gente, muita aresta, muita imperfeição, não tá legal, é um mármore inacabado. A obra não está pronta, né? Não está pronta. Então, tem até aquela história do Rodin, né? O Rodin foi fazer aquela imagem que ele ia extrair do mármore, né? E ele falou assim, não, a obra está pronta, eu só vou tirar as arestas. Ela está aqui dentro. Então é interessante a gente pensar nisso. Só que aí Emmanuel fala, observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Percebe o paralelo? A gente está olhando aqui as deficiências da humanidade. Uma obra-prima inacabada. Não, não é esse o olhar. Você tem que olhar as multidões que hoje se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Olha o paralelo. Aí ele traz outras. As folhas da imprensa falam do homicídio lamentável, da criminalidade, trazendo aí para nós como se fosse um teatro do crime, ele fala. Que as questões da violência hoje, né, da criminalidade, e ele fala, recorda, contudo, os milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar, para que a delinquência desapareça. Então, quando você está olhando a criminalidade, o teatro do crime na Terra, quantos pais não estão trabalhando ali, ó, com abnegação, heroísmo,
para que essa delinquência desapareça da fonte. Onde que é a fonte de tudo isso? Dentro do lar. Conheces jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura. Então, você olha a juventude hoje, aparentemente é isso. Selvagens, loucos, difíceis de lidar, os trejeitos, o jeito de vestir, os cabelos, as tatuagens, você vê um punhado de coisa, você vê a juventude assim, deslocada. Aí Emmanuel fala, relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce. Então, tem um punhado de jovens estudando, dedicando, trabalhando, debruçados sobre livros e máquinas, no labor e no estudo. Vai falar, sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, comprando o próprio desgaste a preço de ouro. Você vê hoje as pessoas buscando a noite para os prazeres, para as facilidades, para as satisfações dos egos e das vaidades, não é? A gente olha hoje, a humanidade só quer show e rock and roll, bebidas, se esbaldar. Essa é uma lei que a gente olha muito. Reflete, portanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Você percebe, então, o paralelo que ele vai fazendo. Marcastes o homem afortunado que enrijeceu as mãos e bolsos na sovinice. É aquele afortunado que não faz nada para ninguém, que é o egoísta, o sovina, né? Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação. Então, Emmanuel é muito didático, profundo nessa mensagem. E eu acho que todos nós entendemos. Ele diz, não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Livro da Esperança. Então, meus irmãos, é esse olhar. E o Chico, ele tinha muito disso, né? O Chico tem duas frases que eu achava interessante ele falar, que ele se alegava assim, ser um cisco, uma lesma, e ele fala assim, mas eu tenho muita esperança de ser um dia o que Jesus espera que eu seja. Ele falava isso, né? Que frase, né? Ser um dia o que Jesus espera que eu seja melhor. É ter esperança. E ele tinha uma outra frase que eu acho interessante, né? Ele fala assim, Deus, se eu perder a esperança, me ajude a lembrar que os seus planos são melhores que os meus. Porque às vezes a gente fica ali agarrado a uma esperança e aquilo pode não acontecer. Mas não é para você perder a esperança, é para você confiar que os planos de Deus são melhores que os nossos. Porque muitas das vezes, adquirir, ou conquistar, ou ter aquilo que você tem tanta esperança, de repente não era o caminho para você nessa reencarnação. Não era aquilo que ia agregar você fazer todo o trabalho espiritual evolutivo que você necessita. Então confie em Deus. E eu tenho uma história muito bonita que a gente conhece, de Jerônimo Mendonça, lá de Tuiutaba. É um caso que ele adequa a essa frase do Chico. Me ajude a lembrar que seus planos são melhores que os meus, se eu perder a esperança. Porque ele recebeu uma comunicação mediúnica numa casa espírita, e nós sabemos, né? Ele se chamava e titulava de Tarzan, se apelidava de Tarzan. E aí, na comunicação mediúnica, ó, Tarzan, você segura no cipó da fé, porque essa floresta sua vai dar uma cambalhota. E o que aconteceu com o Jerônimo Mendonça? O gigante deitado. A paraplegia, a cegueira. Mas olha que os planos de Deus para ele. Ele perdeu a esperança, talvez, de muitas das coisas humanas, materiais. Mas olha o plano de Deus para Jerônimo Mendonça. O que ele fez, o legado que ele deixou e o que contribuiu para a sua evolução
enquanto espírito imortal. Então, é interessante a gente analisar isso. E, na verdade, gente, se a gente for analisar em esperança, eu já vou fazer 62 anos, eu olho para trás da minha existência, gente, quantas vezes eu fui assistido, sabe aqueles momentos assim que você tá assim, fala assim, agora eu não tenho o que fazer, agora eu não sei como que eu vou sair dessa, agora eu não sei como é que eu vou resolver essa questão, esse problema. Então, para a gente entender isso, eu tenho uma história muito interessante do Chico, há muito tempo, quando o irmão dele faleceu, o José, irmão do Chico, o Chico ficou sozinho com aquela lida toda, e ele ficou ali com a dívida de uma conta de luz de 11 cruzeiros. Coitado do Chico, ele mal tinha para os seus gastos, para si mesmo, né? E tinha que cuidar da família, uma conta de luz de 11 cruzeiros. Ele preocupado com aquela conta de luz, como é que ele ia pagar aquilo. Emmanuel chegou até ele e falou, Chico, tem esperança, calma. Passado alguns dias, batem-lhe à porta, era um fazendeiro. Esse fazendeiro era de uma fazenda distante, ficara sabendo da morte do irmão do Chico, José, e esse fazendeiro tinha uma dívida com José. José tinha feito uma bainha de faca para ele, e ele não tinha pagado aquela bainha. Deixou o envelope na mão do Chico e foi embora. Quando o Chico abriu o envelope, ali estava os precisos 11 cruzeiros. Nem mais, nem menos. Parece ser uma história singela, né? Simples, mas, gente, quantas vezes a gente recebeu um envelope de 11 cruzeiros? Vou compartilhar com vocês. Eu tomei à frente do negócio de família, acerca do negócio de uma venda de uma casa, para colocar minha mãe no apartamento. E aquela casa ficou amarrada mais de 20 anos na justiça, com impedimentos de transferência. E eu estava ficando doente com aquilo, 20 anos. Falei, será que eu vou desencarnar e não vai resolver esse negócio dessa casa? Mas Deus é assim, ele age de maneiras no tempo dele. Precisou meu sobrinho casar com uma moça, a mãe daquela moça é advogada, e ela se prontificou a nos auxiliar no desenrolar desse negócio dessa casa. E agora, final do ano passado, tudo foi equalizado, resolvido, porque ela foi colocada na situação para ajudar, e ela tinha muito conhecimento. E ela se prestou a fazer isso. De graça, do nada. Do nada assim, né? Deus. Percebe? Eu conto para vocês porque chega os envelopes de 11 Cruzeiro, mas demorou 20 anos. Mas eu já recebi envelopes de 11 Cruzeiro, eu pedalando no meio do mato, lá na Serra da Canastra, minhas trilhas que eu fazia, eu infartei 2 vezes. No momento e depois no outro. E eu tô aqui. Porque chegou o envelope de 11 cruzeiros. Ali a espiritualidade me deu suporte, me socorreu para que eu não desencarnasse. Porque se eu perder a esperança, me ajude a lembrar, Deus, que os seus planos são melhores que os meus. E onde eu estou hoje. Então a gente só tem motivo para ficar muito esperançoso, muito animado, porque está tudo sob a direção de Deus. E eu sei que você está refletindo aí agora. Nossa, eu recebi uns bons envelopes de 11 Cruzeiro também. Quantos momentos que eu tive dificuldade, que eu não sabia como é que eu ia resolver essa questão. E tudo se resolveu. É por isso que eu tenho uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a questão 961. Depois você vai lá no Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de citar a questão para você buscar no Livro dos Espíritos, 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? Que pergunta que Kardec faz, né? Se a gente desencarnar hoje, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? É a dúvida? É o temor? Ou a esperança? Aí os espíritos vão responder. Depois você busca lá, 961. A dúvida nos céticos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Aí a gente percebe a esperança que é a doutrina espírita. A dúvida nos céticos. Ignorantes do saber, né? Como já fomos em outras eras, hoje nós detemos aí o manancial de esclarecimento, de instrução da doutrina espírita. Você pega a questão 1 do Livro dos Espíritos até 1019, gente, que manancial belo para se aprender.
para nos tirar a dúvida, para a gente não ser mais aquele cético que já fomos no passado. O temor nos culpados, porque quando a gente vai entendendo de vida futura, de espírito imortal, de imortalidade da alma, e a gente sabendo que a gente veio aqui para refazer a nossa história, a gente diminui essas questões. Porque esse temor nos culpados é muito forte dentro de nós. Nos sentimos culpados de muita coisa. Só que a doutrina espírita nos faz reverter esse sentimento. E nos faz entender que somos os responsáveis, não os culpados. Mas muita gente sofre por se sentir culpado. E isso leva ao temor. Mas a esperança nos homens de bem. Por isso está lá no capítulo 17, Sede Perfeito, né? O evangelho, bem compreendido, mas bem sentido, leva ao entendimento das qualidades do homem de bem. Então, essa pergunta é maravilhosa. Depois, se você ler lá com o seu entendimento, com a sua luz, a questão 961. E nós temos um Jesus que ele entrou primeiro no barco. No Mar da Galileia, aquele grande lago, né? Aquela tempestade que ocorrera. Os discípulos ficaram desesperançados, porque achou que ia morrer naquele momento. Não sabiam nadar, não tinha bote salva-vida, não tinha colete inflável. E aquela tempestade, correr até Jesus, no desespero, na desesperança. É hoje, chegou a hora, vai ser morte coletiva. Jesus diz, por que temes? Por acaso não estou eu convosco? É como se Jesus estivesse falando isso para nós hoje. Calma, está turbulento, a tempestade está muito grande, está balançando muito a embarcação chamada orbe, terra, tá. Mas olha a analogia, a tempestade fizeram com que os discípulos chegassem tudo perto de Jesus. É a mesma coisa da terra hoje. A tempestade está muito grande, as ondas estão muito turbulentas. Para quê? Para que nós voltemos a Jesus. Basta você fazer esse paralelo, essa analogia com a passagem do Cristo. Os discípulos correram, porque era a única fonte de esperança. Então, Deus permite essa turbulência da terra hoje para a gente se voltar a Jesus, para a gente se voltar para o nosso espiritual, voltar para Deus. Desvencilhar desse materialismo, dessa vida louca que está na terra hoje. Simplesmente isso. Então, meus irmãos, nós estamos aqui trabalhando isso, essa esperança dentro de nós. E que a gente tem que se agarrar a isso. E assim, um conselho de coração, eu gosto muito de estudar a doutrina espírita. Não é só para fazer as lives, fazer as palestras que eu faço em tantas casas espíritas. Hoje eu vou estar lá em Tupaciguara, graças a Deus. É para que eu me console. Paulo falava isso em carta aos Romanos. Tudo que foi escrito nas escrituras daquela época foi escrito para que, com consolação das escrituras e paciência, tivesse esperança. Paulo falou isso aos Romanos. Foi tudo escrito para você consolar com as escrituras, para você ler, para você buscar e com paciência ter esperança. Você pega o manancial da doutrina espírita hoje, você lê qualquer obra, é de esperança, porque explica, esclarece, tira nosso questionamento, saímos do ceticismo, da dúvida, do não entendimento, da ignorância, nos dá esperança. Então, meus irmãos, aproveitemos mais o nosso tempo para buscar, com tantas obras, né? Essa obra maravilhosa aqui, ó, Boa Nova, aqui é um tesouro. Tem uma mensagem aqui no capítulo 8, intitulado Desânimo, que Jesus fala com Bartolomeu, que é maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, eu espero ter contribuído com vocês, e para encerrar, só fazer aqui uma analogia com a vela, porque nós sois luzes, né? Todos nós somos luz na Terra, podemos ser luz na Terra. E eu faço analogia com a vela, porque a beleza da vela não é só por si só ela iluminar,
né? A beleza da vela não é só iluminar. Eu não sei na época de vocês aí, mas quando eu era mais menino, a gente sempre tinha umas quedas de energia, dava uns apagão lá na minha casa da minha mãe, e a mamãe vinha com as velas. Então, acendia uma vela, e aquela vela, ela acendia várias velas. Essa que é a beleza da vela, a capacidade que ela tem e propriedade de acender outras velas. E não é o que o mundo está precisando hoje? Porque a gente vem numa live, vai numa casa espírita, a doutrina nos dá essa qualidade de aprender e divulgar o evangelho, para que possamos ser velas, pequenas que sejam, mas capazes de acender outras velas. E o que não está faltando na Terra hoje é vela apagada para ser acesa. Acreditemos. A gente está vendo a depressão, a loucura e o suicídio. E compete a nós. Porque quando vamos acendendo as outras velas, a nossa vela vai aumentando. Então, meus queridos, eu aumentei um pouco da minha vela hoje e eu espero que a gente faça isso como um propósito. Um propósito do ser, uma essência existencial, um significado na vida. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos. Aí, Alexandre, obrigado, tá? Deus te abençoe. A gente gravou esse vídeo de uma hora para outra, né? A gente se entrou em contato, eu tinha tempo também, né? Foi, eu acho que um dos melhores trabalhos que nós fizemos aqui, e nós vamos colocar aí para que as pessoas possam apreciar esse trabalho. Eu te agradeço demais e a gente vamos voltar a nos incomodar, né? Imagina, estamos aí para o trabalho. Então, beleza, um dia, Eu quem quero sabe... reforçar, ô Gilmar, depois você também faça, entra aí na internet, Cantiga da Esperança, Maria Dolores. Que mensagem. Vou procurar. Um dia, quem sabe, você vem aqui, né? Você agora não é longe daqui, não. É só os 100 quilômetros. Pois é, um dia eu vou aí, sim, com prazer. A gente organiza de eu ir aí. Vou com prazer, sim. A gente organiza. Por favor. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Fica com Deus. Deus também. Cantiga da Esperança, alma querida. Por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque, de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória, se apoia na luta. O verme espera o solo para aquecê-lo, a fonte amiga que se desentranha, do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora, aos encargos do rio que a devora, espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. De Antologia da Espiritualidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue, compartilhe. Pátria do Evangelho, canal de divulgação espírita.